Ok, todos estão conseguindo visualizar, também escutar. Verifico que tem 2 pessoas que não. Ótimo, uma única que não. Perfeito. Vamos lá então. Ok, vamos iniciar. Sejam bem-vindos a mais um webcast da série MVP IT Showcast. Esta série nasceu do pensamento de alguns MVPs e former MVPs com a ideia de substituir o evento de TechEd. É óbvio que é insubstituível, mas como nós não teremos TechEd este ano, então estaremos fazendo sessões com 41 webcasts de N modalidades, N plataformas da Microsoft. Hoje nós iremos falar sobre o Exchange 2003 Preview, o que há de novo dentro deste Exchange. Então, vamos iniciar. Eu sou o Rover Marinho, meu blog está acessível, você pode visualizar, é rovermarinho.wordpress.com. Sou former MVP de Director Services. E junto com a gente também está o Rafael Mantovani. Rafael, por favor, libere o seu som. Boa noite. Alô, boa noite, estão me ouvindo? Alô, boa noite. Perfeito, Rafael, perfeito seu som. Obrigado. Rafael também trabalha na área de troubleshooting numa grande empresa no segmento de IT. E também temos como moderador o Robson Silva, um grande moderador também do Fórum TechNet. Então o Robson vai estar nos moderando. Caso você tenha qualquer tipo de pergunta ou necessidade, logo falando de Exchange Server 2013, até alguma coisa de 2010, mas bem plausível ao tema, por favor, coloque nas perguntas para que o Robson possa responder você de forma correta, ok? Então vamos iniciar esse nosso webcast. Agenda de hoje. Na agenda de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o histórico das versões de Exchange. Em seguida, o Rafael vai falar um pouquinho para a gente sobre novidades do Exchange 2013 Preview, uma breve introdução. Vamos falar também sobre o Exchange Administration Center, um recurso sensacional que a Microsoft nos demonstrou e colocou nesse produto, que com certeza vai trazer muitas modificações, principalmente para nós que administramos o Exchange. Vamos falar sobre a arquitetura do produto, o que mudou, Mailflow e, por último, vamos fazer algumas demos, ok? Vamos lá, então. Histórico das versões. Eu, inclusive, brincava com o Rafael há poucos minutos atrás, falando com relação às versões de Exchange. Aqui na minha mesa, eu tenho um livro da Cat Ivans, chamado Guia Rápido do Microsoft Exchange 4.0. Então, a gente vê que o Exchange, desde a versão 1, ele é um servidor extremamente interessante no modo de trabalho e desenvolveu e também aprendeu com os seus concorrentes. E hoje nós somos a plataforma de mercado aí com o maior número de servidores de mensageria e colaboração. Nascemos com acesso ao Active Director, é bem interessante dizer isso. Na versão 2000, com o Active Director e também com chat, com N recursos que o Exchange na versão 2000 ela tinha. Passamos em seguida para o Exchange Server 2003, e aí nós temos uma modificação bem interessante, porque o Exchange Server 2003, ele começa a trazer a parte de OWA melhorado, ele começa a trazer a parte de interação com o cliente melhorada, né? A parte de acesso mobile de forma um pouco melhor que no 2000, e N recursos, né? De forma assim, a comparar com 2000, muitas pessoas achavam que o Exchange na versão 2003 ele perdeu recursos. Na verdade, ele se focou a trabalhar apenas com mensageria e não mais com colaboração. Algumas coisas foram retiradas. Colaboração apenas de public folder e alguns recursos de desenvolvimento para Exchange. Aí nós tivemos um grande salto, nós fomos para o Exchange Server 2007, onde nós tivemos novas roles, mudança de arquitetura, Exchange Managing Shell, e aí foi aquela bagunça, muitas pessoas se perdiam, mas a gente sabe que o Exchange 2007 veio para revolucionar a parte de mensageria. Passado alguns anos tivemos o Exchange Server 2010, e aí um grande salto, principalmente com a DAG,
onde nós conseguimos fazer replicação entre dois servidores mailbox, fazer site resilience, fazer site switchover, N recursos para Exchange Server 2010 propuseram não só o ambiente web, mas também todo o ambiente de acesso ao cliente final de forma melhorada. No Exchange Server 2013, fala, Rafa. Desculpa, eu queria só, essa parte do 2010, eu só queria colocar um ponto referente à extinção dos storage de grupos. O pessoal no 2003, no 2007, utilizava parte de storage de grupos e no 2010, a partir dele, ele foi extinta. Boa colocação. E também lembrar uma coisa que o Rafa acabou de falar sobre storage de grupo, uma outra modificação que existiu foi na parte de logs, né? Nós tínhamos um acesso animal em logs de 5 MB cada log, e aí nós tivemos uma queda desses logs para 1 MB. Então isso também é uma coisa bem interessante para a gente citar. Beleza, depois disso nós fomos para o Exchange Server 2013, ou melhor, Exchange 2013 Preview. Né, nós sabemos que é uma versão preview, muitas coisas podem ser modificadas, mas já conseguimos testar algumas coisas, ler a documentação e já conseguir vislumbrar aonde a Microsoft quer chegar. E aí vem a pergunta, né? Rover, aonde a Microsoft quer chegar com o Exchange Server com o Exchange 2013 Preview? Uma das coisas que a gente pode dizer é que a Microsoft quer chegar num ambiente onde nós podemos ter hybrid, ou seja, trabalhar em cloud, trabalhar on-premise, trabalhar com ambientes múltiplos distribuídos sendo gerenciados numa única console. Não só numa console pré-Exchange, mas uma console que interaja também com Link e SharePoint. Então o Exchange Server 2013 traz muitas novidades, controles de acessos melhorados, mail flow melhorado, a arquitetura ela sofreu uma grande modificação, nós vamos falar bastante sobre essa arquitetura, e aí nós esperamos que esse produto saia do preview não tão modificado para que a gente não tenha que estudar tanto mais, ou estudar um pouco mais esse produto que a gente já tem trabalhado com ele aí na versão preview, na versão, pode-se dizer, beta do mesmo. Vamos prosseguir aqui. Rafael, algum comentário? Não, somente queria falar essa parte mesmo da história de grupo e tudo tranquilo. Vamos lá então. Obrigado. Introdução. Quer assumir, Rafa? Tranquilo, vamos embora. Eu queria falar essa parte da introdução. Então, o Microsoft Exchange Server 2013 Preview, ele traz um novo conjunto rico de tecnologias, recursos e serviços para a linha de produtos do Exchange Server. O seu objetivo é apoiar as pessoas e organizações como seus hábitos de trabalho, evoluir de foco de comunicação para um foco de colaboração. E, ao mesmo tempo, o Exchange Server 2013 Preview ajuda a reduzir o custo realizando uma implantação on-premises ou provisionando suas mailboxes na nuvem. Deixa eu só passar para o próximo slide. Os novos recursos e funcionalidades do Exchange Server 2013 Preview, eles foram projetados para apoiar uma força de trabalho de várias gerações, que seria a integração social e tornando mais fácil de encontrar pessoas, que é importante para os usuários. Ele tem agora uma pesquisa inteligente, Smart Search, que aprende com a comunicação dos usuários e comportamento de colaboração para melhorar e priorizar os resultados da pesquisa no Exchange. Além disso, com o Exchange Server 2013 Preview, os usuários podem mesclar os contatos de várias fontes para fornecer uma visão única de uma pessoa, associando as informações de contato obtidas de vários locais. Ela também proporciona aqui uma experiência envolvente, que o Microsoft Outlook 2013 Preview e o OWA, Microsoft Office Outlook Web App, ele possui um novo visual, bem aproximadamente aí com o do Outlook, que foi recentemente lançado. O Outlook Web App, ele enfatiza uma interface de usuário simplificada e também o uso de Touch, melhorando a experiência do dispositivo móvel com o Exchange. Temos também a integração com o SharePoint Link, que o Exchange Server 2013 Preview, ele oferece uma maior integração com o SharePoint 2013 e com o Link 2013, através de site, mailboxes e in-place discovery. Ajudar a atender as necessidades de conformidade e evolução. Compliance e Discovery são um desafio para muitas organizações. Com o Exchange 2013 Preview, ele ajuda você a encontrar e pesquisar dados não só no Exchange, mas em toda a sua organização, com a pesquisa melhorada e indexação. Você pode pesquisar tanto no Exchange 2013, no Link, SharePoint e servidores de file server, servidores de arquivos aí do Windows.
Rafa, E por último... Opa, pode falar. antes de você finalizar, uma coisa que é interessante, gente, que a gente fala, que o Rafa até tocou no assunto, do eDirectory, esse In-Place eDirector, né, como ele disse, é possível pesquisar e armazenar dados de diferentes repositórios. Então, uma coisa que é interessante, o eDirector no Exchange 2013 Preview, ele pode fazer a pesquisa também no SharePoint 2013 e também no Link 2013. E uma coisa que é interessante é que o nosso amigo chamado Exchange Preview, 2013 Preview, ele está com a mesma engine de pesquisa do SharePoint. Então, quem já trabalha com SharePoint e sabe o poder que essa engine de pesquisa tem, o nosso amigo Exchange 2013 Preview também está trazendo o mesmo. Outro recurso que é muito interessante é que hoje, no Exchange 2013, é possível abrir uma sessão de OWA e fazer um search, não só na sua sessão, como também no seu archive, no seu Mailbox Archive, coisa que não era possível anteriormente. Teria que abrir 2 pesquisas para fazer isso. Ok? Pode continuar, Rafa. Perfeito, muito obrigado. Então, por último, fornecer uma solução flexível com o Exchange Server 2013 Preview. Ele baseia-se na arquitetura do Exchange 2010 e ela foi redesenhada para simplicidade de escala, utilização de hardware e isolamento de falhas. Perfeito. Aí temos agora uma novidade que são as ECP, o List View. O ECP seria o EAC, né, a nova interface de administração. Nós iremos mostrar nos próximos slides. Só que agora nós temos as List Views. Nessas List Views, a gente consegue organizar por colunas e informar os atributos que queremos que seja exibido. Isso mostrarei numa demo do EAC. Temos também a simplicidade de implantação aí com o Site Resilience, que ele tem no 2010 a gente já tinha essa parte de Site Resilience, só que a gente precisava ter até 8 namespaces diferentes. Com o Exchange 2013, o número de namespaces cai para 2. Se você estiver coexistindo com o Exchange 2007, você ainda vai precisar criar um Legacy Hostname. Mas se você estiver coexistindo com o Exchange 2010, ou instalando uma nova organização 2013, o número de namespaces divididos serão somente 2. Um para protocolos de cliente e um para AutoDiscover. Você também pode precisar de um namespace para SMTP. Perfeito. Uma coisa que é interessante do site Resilience é o seguinte, quem faz projetos em grandes empresas ou trabalha como nós na área de consultoria e suporte, você sabe que a maioria das empresas ela tem a necessidade de ter um switchover, né? Ter o quê? Um site que consiga ser migrado em caso de disaster recovery. E essa ideia do deploy melhorado, trabalhando apenas com 2 namespaces, é sensacional. Dá uma ideia de que a gente não precisa mais ter, a gente vai falar disso já já, a gente não precisa mais ter Client Access Array divididos por site de Active Directory. Então você já consegue ter um Client Access Array fixo ou um Central Client Access Array e fazer o acesso dele fixamente, ou seja, em um único site ou em outro site, fazendo um move completo e não tendo necessidade de vários namespaces. Então isso é sensacional. Quando a gente fala de namespaces múltiplos, a gente não pode esquecer que a gente também está falando de certificado digital múltiplo. E fazer o gerenciamento disso não é simples. Quem tem um ambiente separado dessa forma sabe que é complexo. E essa ideia de site resilience diferenciada do Exchange 2013 Preview, ela é sensacional, trabalhando só com o protocolo de clientes e AutoDiscover. Vamos lá. Perfeito. Aí tem um outro ponto sobre o ECP, que no 2010 a gente tinha uma limitação de 500 objetos para exibição. E agora com 2013 nós teremos o quê? Uma lista de 20.000 objetos aproximadamente para exibição. Já que você tocou nesse ponto, o EAC, eu coloquei ali o ECP, Exchange Control Panel, mas na verdade é o Exchange Administration. Por que eu coloquei Center, isso? Center. Por que eu coloquei o ECP? Porque a gente estava até discutindo isso. Provavelmente mude. Mas a gente vai mostrar o EAC com a mesma arquitetura, né? E a URL, quando você vai fazer o acesso à URL, a URL ainda usa o /ECP. Ainda chamou mesmo, exato. Mas na hora que você abre o site, ele está como Exchange Administration Center. Uma coisa interessante do Exchange Administration Center, console único para Unified Message, com suporte a ambiente on-premise, online ou híbrido. A gente vai falar sobre isso. Outra coisa, a questão de list view, o aumento de objetos, como o Rafa falou, sensacional. Acesso seguro e gerenciamento de usuários.
uma coisa que é bacana que ele vai ter, gerenciamento de public folders pelo EAC, não mais sendo necessário você ter lá o Exchange Manage do 2010 para você fazer gerenciamento com uma ferramenta de toolbox. Você consegue gerenciar isso. E um recurso absurdo é o recurso de Notify, onde você consegue configurar notificação numa modificação ou numa inserção ou numa nova inserção de objeto, você pode ser notificado daquilo que está acontecendo. Então esse Notify também é sensacional. Vamos lá, Rafa. Perfeito. Aí com o resultado dessas mudanças na arquitetura, houve algumas mudanças para a conectividade do cliente. Primeiro, que o RPC já não é mais um protocolo suportado. O que isso significa? Que toda a conectividade do Outlook deve ocorrer agora usando o RPC sobre HTTP, que também é conhecido como Outlook Anywhere. Isso pode parecer uma limitação, mas ele realmente possui alguns benefícios adicionais. O benefício mais óbvio é que não há necessidade de ter o serviço de RPC nos servidores CAS. Isso resulta na redução de 2 namespaces, como falamos anteriormente, que normalmente seriam necessários para obter essa solução de resilience. Além disso, já não há qualquer exigência para proporcionar afinidade ao serviço de cliente do RPC. Também temos um modelo de alta disponibilidade, você falando ainda de... A gente passa aí para o... Deixa eu voltar só um pouco ainda, você falando de Site Resilience. Esse modelo de alta disponibilidade do componente de Mailbox não mudou significativamente do 2010. Ele ainda continua utilizando a DAG com o cluster do Windows 2008. Agora sim podemos falar. Quanto esse Session Indifference, ele seria o quê? Uma sessão indiferente. Com o Exchange 2010, a afinidade de sessão para a função de servidor CAS, ela era necessária para vários protocolos. No 2013, os componentes de acesso de clientes e caixas de correio, eles residem no servidor de mailbox. Como o servidor CAS não faz qualquer processamento de dados, agora é necessário somente um balanceador de carga de camada 4. Load Balance de camada 4 é Protocol Unaware e equilibra o tráfego com base no endereço IP e porta de CP ou DP. Temos também, com o Exchange 2013, a Geoflexibility, que devido a todo o processamento de dados ocorrer agora no servidor de mailbox, não somos mais obrigados a ter tanto o servidor CAS quanto o mailbox em cada site. Isso aqui é muito interessante. A gente estava até conversando, hein, Robert, a respeito disso. Uhum. Que agora, se você quiser, a gente pode optar por ter somente um servidor CAS centralizado para todo o tráfego de protocolo. Uma coisa que é bem interessante nos dois tópicos, né, no Session Indifference e no Geoflexibility, é a seguinte: na parte de Session Indifference tem um recurso muito bacana, porque no Windows 2012 nós temos uma melhoria na parte de TIM e também na parte de Network Load Balance. Então nós não sabemos ainda se vai ter suporte ou não para isso em cima do Exchange 2013. Porém, a gente já sabe pela documentação e também pelos blogs do Exchange Team que no Exchange 2010 não é indicado a gente trabalhar com Network Load Balance sendo gerenciado pelo Windows, e sim através de Hardware Load Balance. Se isso vai ser modificado ou não, nós não sabemos ainda. Então vai aí uma grande sacada para a gente ficar bem esperto com relação a isso. No Session Indifference também a questão de não ter mais mensagem sendo lançada no Outlook do cliente quando fazemos uma mudança. Ou mudamos um cache array, ou mudamos uma URL, então é necessário fechar e abrir de novo. Então isso a gente não tem mais, né? O pessoal que trabalhava aí com os balloons de Outlook, removendo os balloons para não aparecer para o cliente final, fica tranquilo que isso já foi removido. E no caso de Geoflexibility, a gente vai além do ambiente de Exchange Server. Então, como eu coloquei ali no segundo parágrafo, hoje existe a possibilidade de termos um site central. Pensa no seguinte: hoje, quando nós temos a imagem, eu vou voltar uma imagem aqui, ok, Rafa? Pode voltar sem problema. Quando nós temos o ambiente rodando, baseado em um site Resilience, como a gente está mostrando aqui, nós temos o quê? Nós temos um Redmond, como o exemplo da imagem, e Portland. Então, ao cair um dos serviços, isso é transferido em switchover ou de forma em script para o outro lado. Beleza, só que nós precisamos ter toda a arquitetura do outro lado funcional.
Quando nós falamos de um ambiente diferenciado, quando a gente está falando de GeoFlexibility, a gente também pode começar a pensar em Site Recovery Manager. Ou seja, se eu tenho um ambiente virtualizado, eu posso fazer a replicação dos meus storages de um lado para o outro, e aí, com todo o poder do VMM 2012, com todo o poder do System Center 2012, fazer com que eu suba esse ambiente do outro lado em questão de minutos, trazendo não só a flexibilidade geográfica, mas também de todo o ambiente virtual. Então, é muito interessante essa mudança que foi feita na arquitetura. Essa foi uma das mudanças que eu mais gostei, pode-se assim dizer, na arquitetura do Exchange Server 2013. Pode tocar, Rafa, vamos lá. Perfeito. Vamos falar agora sobre o tão esperado EAC. Agora sim, ó, com o Exchange Administration Center, ele agora é o quê? Ele é a console de gerenciamento baseada na web, que permite a facilidade de uso e é otimizado para implantações on-premises, online ou híbrido. O EAC, ele substituiu o EMC, o Exchange Management Console, que era a interface utilizada para gerenciar no Exchange 2010. Uma das vantagens de ter o EAC baseado na web é que através do diretório virtual do ECP no IIS, você agora pode permitir ou não acesso aos recursos de gerenciamento para usuários de fora da organização através da internet. Temos até o comando, na hora que a gente estiver fazendo a demo, eu posso mostrar esse comando para vocês, como habilita ou desabilita o acesso externo ao EAC. Passar essa parte da demo, ela é bem comprida, a gente pode falar melhor sobre o EAC. Queria falar também agora sobre a arquitetura do produto. Antes de você passar o PPT. Só dar uma introdução. Pode falar, desculpa. Antes de você passar o PPT, uma coisa que é interessante, deixa eu só colocar uma pesquisa aqui para saber se a galera está entendendo a relação do Exchange 2013 com o ambiente de trabalho do pessoal. Então, pessoal, se vocês puderem responder, só para a gente ter uma ideia de como está o Exchange 2013 Preview aí, o que vocês estão achando, o que vocês estão mexendo com ele. Beleza, show de bola. Então, caramba, só porque eu ia começar a falar, mudou. Eu que alterei. Já instalei. Mas beleza, na sua maioria, né? Ainda não instalei, preciso de tutoriais e sim, já instalei. Show de bola. Só para a gente saber, porque a gente teve uma mudança grandiosa na arquitetura do produto, não é pequena, ela é grande. Rafael vai fazer a introdução e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas, ótimo, para quem está precisando de tutorial ou quem ainda não instalou, os blogs da comunidade que mexe com o Exchange Server, a gente está se organizando para fazer o maior número de tutoriais possível, sem ser repetidos. Aquele tutorial, o cara fez o mesmo, eu fiz o mesmo, não, a gente está tentando se organizar. Amanhã vai ter um Community Zone 2012, a gente vai tentar falar com essa galera, tentar organizar para subir materiais assim com qualidade assim, perfeita para vocês utilizarem, ok? E podem esperar com certeza um MVA de Exchange 2013 Preview. A gente está falando isso, ainda é muito cedo, mas com certeza a Microsoft vai investir em um MVA para isso. Deixa eu voltar aqui para a apresentação, vamos lá. Maravilha. Então eu vou fazer uma simples introdução sobre essa parte da arquitetura. A gente fala depois das funções, sobre casos e DAG. Então nas versões anteriores do Exchange, foram otimizados e arquitetados com certas restrições tecnológicas que existiam naquela época. Durante o desenvolvimento do Exchange 2007, por exemplo, um dos principais constrangimentos foi o desempenho de CPU, processador. Para aliviar essa restrição, o que o pessoal fez? A Microsoft dividiu o Exchange 2007 em roles, em funções, que elas permitiam escala, eu conseguia ali segmentar em meus servidores. As funções no 2007 e no 2010, elas eram fortemente acopladas. O que isso quer dizer? Que tudo que eu atualizava em um, realmente eu precisava atualizar em outro servidor. Agora já no 2013,
a gente já não precisa tanto disso, como a gente falou anteriormente sobre o CAS, que eu posso ter somente um ou uma farm, e em cima dele eu posso atualizar, que ele não tem uma dependência referente à versão, build, essa parte. Deixa eu passar aqui para um... Isso daqui é muito importante. Quais roles temos hoje? A Microsoft ela retirou a role de Hub Transport. Hoje nós só temos a parte de CAS e Mailbox quando fazemos uma instalação do Exchange 2013. Ele tem o servidor de Mailbox, uma das funções, ela inclui todos os componentes tradicionais encontrados no Exchange 2010. Os protocolos de Client Access, serviço de Hub Transport, Mailbox Database, Unified Messaging. O servidor de Mailbox, agora ele lida com todas as atividades de uma determinada caixa de correio. E o servidor de Client Access, ele fornece serviços de autenticação, redirecionamento e proxy. O servidor Client Access em si, agora ele não faz qualquer processamento de dados. Nunca há nada de fila ou armazenado no servidor CAS. O servidor CAS, ele oferece todos os protocolos de acesso de cliente, como HTTP, POP, IMAP e SMTP. Com essa nova arquitetura, o servidor CAS e o servidor de Mailbox, eles se tornaram flexíveis, como comentamos. Todo o processamento e atividade para uma Mailbox específica, ela ocorre no servidor de Mailbox, que abriga a cópia da database ativa, onde a caixa de correio reside. Toda a renderização e transformação de dados é realizada local na database ativa, eliminando preocupações de compatibilidade de versão entre servidor CAS e Mailbox. Aqui nós temos, pela documentação atual, a gente tem essa parte do cliente de Client Access Server e o Mailbox, as duas roles disponíveis no momento. E a Microsoft, o que ela diz? Que essa versão do Exchange 2013 Preview, ela utiliza ali o Exchange Server 2010, a função de add. Creio que lá para frente, como o produto estiver mais maduro, em sua fase de lançamento, a Microsoft deve estar integrando alguma função de add, front-end como era no 2003, alguma coisa do tipo. Que dessa função eu consegui testar em laboratório, mas somente quando a gente tinha o 2010 utilizando com o 2003. O que a gente fazia? A gente usava o front-end, o Edge Server, como um Smart Host. Beleza. Uma coisa que é interessante nessas funções disponíveis, tanto de Mailbox quanto de Client Access, né? Na parte de Client Access, quando a gente pergunta, poxa, peraí, eu tinha 5 roles, e essas 5 roles simplesmente não existem mais, aonde está a função do Hub Transport, do Edge, do Unified Message? Então, assim, uma coisa que é interessante, quando a gente fala de Mailbox Server, ele inclui, no contexto de Mailbox, o serviço de Hub Transport, ele inclui o serviço de Unified Message, ok? Nós vamos falar um pouquinho sobre serviços e vai existir outros webcasts para falar do Exchange 2013 Preview, onde vocês vão ver essas necessidades e modificações. Uma coisa que é interessante, ao instalar o serviço, quando você vai no Services e visualiza o número de serviços que ele disponibiliza, é um chute. Você literalmente olha e fala, meu Deus, aumentou demais. Então, assim, hoje a arquitetura, entre aspas, ela volta a ser de front-end e back-end, porém trabalhando com front-end dentro da localidade. E aí, utilizando o Exchange Server 2010 hoje como Edge Server, mas a gente tem quase que certeza absoluta que isso deve mudar até ao lançamento do produto, até a próxima versão. A gente está na primeira versão do Preview, a gente não sabe se é a primeira vez que a Microsoft lança a questão de Preview, a gente não sabe se vai sair o Preview 1, Preview 2 ou algo do tipo. Então a gente está aguardando que saiam essas modificações para que a gente consiga testar o produto. Vamos lá? Perfeito. Aí também sobre CAS e DAG. Ainda como no 2010, a gente consegue fazer aí o balanceamento de CAS e a parte de alta de disponibilidade através de DAG. Tem alguma coisa a acrescentar, Albert? Tenho sim. Uma coisa que é bem legal, a gente estava olhando, né, no gerenciamento de storage, quando a gente fala de storage, gerenciamento de database. Assim, uma coisa que eu achei que na época parecia não tão complexo, não tão legal, mas que é interessante. O gerenciamento de storage, ele é feito pelo serviço de Microsoft Exchange Storage Service. E também agora,
o nosso amigo chamado Microsoft Exchange Storage Worker, eles foram modificados, tanto um quanto o outro, tanto o Storage Server quanto o Storage Worker. Eles foram modificados para trabalhar de formas mais rápidas e em instâncias separadas por database. Uma coisa que é interessante também, o serviço de gerenciamento de storage, ele está integrado diretamente ao Microsoft Replication Service, o MS Exchange RPL. Para que eles fizeram isso? Para prover rapidez na replicação. Não só coexistência de databases com instâncias únicas e trabalhando mais rápido, como também replicar de forma mais rápida, já que a gente está falando de DAG, e o conceito de DAG é o conceito de o quê? Espalhar esses servidores dentro da minha estrutura. Agora, uma coisa que tem que ser falada, que está dentro do Mailbox Server, já que a gente está falando de DAG, só replicar a informação que já foi falada anteriormente, é o recurso de busca, né? A engine de busca do SharePoint, que também está dentro do Mailbox Server para fazer esse tipo de análise e mensurar dados, né? Quando você faz uma busca. Então, são essas informações que são interessantes aí na parte de gerenciamento de storage. Uma coisa que vale a pena citar, nós vamos ter, no final a gente vai falar sobre isso, mas com certeza a gente vai ter, vamos falar um pouquinho sobre outros webcasts, e um dos webcasts que a gente vai falar com relação ao Exchange 2013 é armazenamento e gerenciamento. E o outro, que é o último webcast da série, a gente vai falar sobre alta disponibilidade. Então a gente vai pegar profundo em cima desses dois assuntos. A gente vai esboçar mesmo, vamos tentar fazer com que a galera entenda o conceito e saiba produzir isso em ambiente de produção. Vamos lá? Perfeito. Agora sobre o Mailflow. Essa parte, como nós temos só as duas roles, o pessoal tem muitas dúvidas. Posso tocar? Pode tocar. Pode. Legal, Mailflow. Então, quando a gente fala de Mailflow, uma coisa que é muito interessante na parte de Mailflow é como que isso funcionava na versão 2010. Então, no Exchange 2010 existia até um mapa que mostrava todo o conceito de Mailflow e como ele funcionava. Então, algumas coisas mudaram, assim. Transport Rules sofreram modificações, ok? Ela hoje dá suporte para DLP, Data Loss Prevention. Mudanças no monitoramento, nos recursos de regra também do Exchange 2013 Preview. Novas regras foram criadas, principalmente regras para darem suporte ao DLP e também novas ações em cima desses DLPs. Quando a gente fala de Mailflow, a gente tem três componentes importantes, que seriam serviços importantes. Nós temos o Front-End Transport Service. Esse Front-End Transport Service é um recurso sensacional. Ele está executado aonde? No servidor CAS. Então a gente vai falar sobre ele. Vamos falar sobre o Hub Transport Server e também sobre o Mailbox Transport Service. Os dois últimos, eles estão alocados dentro do servidor de Mailbox. Então vamos lá, vamos começar a entender o conceito de cada um desses serviços. Então, Mailflow, Front-End Transport Service. Eu deixei algumas coisas aqui para a gente tentar entender um pouquinho dos recursos que esse serviço pode nos proporcionar. Então, primeira coisa, ele está alocado, se você visualizar aí nas mensagens que a gente colocou, ele está alocado aonde? Ele está alocado no servidor CAS. Ele funciona como um proxy apartado. Ou seja, ele analisa, né, ele trafega toda a entrada e saída de SMTP. Ele é como se nós estivéssemos falando de um relay. Ele não inspeciona as mensagens, nenhuma mensagem vai ser inspecionada por ele. Porém, tem um recurso interessante, que ele pode filtrar as mensagens baseado em alguns contextos. Domínio, remetente e tal. Outra coisa que é interessante, ele se comunica diretamente com o Hub Transport Service, dentro do servidor de Mailbox. Aí a pessoa pergunta, poxa, Rover, mas espera aí, você falou que dois serviços estão no Mailbox e um único serviço dentro do CAS? Sim, porque ele não tem mais processo nenhum. Tudo que a gente tinha no Exchange 2010, que era todo o processo de trabalho, de engenharia, de interpretar regras, não está mais no CAS, e sim passou para o Mailbox. Então o CAS hoje é transporte, nada mais, ok? Ele é como se fosse, entre aspas, um relay. Ele vai ter fila dentro dele? Não, ele não tem fila, ele não consegue fazer esse gerenciamento. O gerenciamento, o submission, o categorizer, é feito todo dentro do Mailbox. Nós vamos falar sobre eles em seguida. Algum adendo, Rafael?
Não, tranquilo, pode prosseguir. Show de bola, vamos lá. Então, só para a gente entender melhor, nós temos então, colocando aqui a apresentação novamente, nós temos dentro do meu flow Front-End Service, o Front-End Transport Service, ele está alocado dentro do servidor CAS, ok? Ele serve apenas como meio de transporte. Em seguida, nós temos o Hub Transport Service. O Hub Transport Service, se a gente for comparar aquilo que a gente falou anteriormente, ele é uma... Vamos tentar inventar alguma coisa aqui, mas ele é mais ou menos como uma interface virtual aí do Hub Transport que nós tínhamos na Oli, no Exchange 2010, dentro do Exchange 2013 Preview. Ok? Ele gerencia todo o fluxo de conteúdo, tudo o que acontece dentro da organização em mensagens SMTP, esse camarada vai ter acesso. Ele vai inspecionar, ele vai categorizar as mensagens, ok? Esses processos que ele faz de categorizar mensagens é bem interessante porque ele vai dividir isso. Já nós vamos falar sobre isso. O que mais? Uma anotação que eu coloquei aqui que é bem interessante. Ao contrário das versões anteriores, o Hub Transport Service não se comunica diretamente com o Mailbox Database. Beleza, deixa eu explicar isso. Dentro do Mailbox Server, nós vamos ter dois serviços, o Hub Transport Service, ok? E também o Mailbox Transport Service. O Hub Transport Service, ele serve para categorizar mensagens, fazer os acessos junto ao front-end que está no CAS, ok? Ele vai inspecionar as mensagens, ele vai fazer transporte, as transport rules, ele vai poder gerenciar se as rules vão ser aplicadas ou não, se o anti-spam e o malware vai ser aplicado ou não. Ele vai analisar se ela vai ser rejeitada ou se ela vai ser enviada para o submission queue, ou seja, para a fila de submissão. Então, beleza. Por que ele não faz acesso diretamente à database? Porque a database ela é protegida. Protegida no quê? Para não ter acessos, e principalmente para não sofrer nenhum tipo de, podemos dizer, para não prejudicar a database e o seu trabalho com as DAGs. Então, um recurso que é importante quando a gente fala de Hub Transport Service é que ele tem algumas divisões. Dentre essas divisões, nós vamos fazer o seguinte, ó, deixa eu ver se aqui na minha próxima apresentação. Está aqui, beleza, ótimo. Então, olha só, dentro dessas divisões, vou voltar aqui para vocês visualizarem, de Hub Transport Service, eu tenho quatro processos que a gente não pode deixar de falar quando a gente fala de Hub Transport Service. Dentro do Hub Transport Service, a arquitetura dele é feita de SMTP Receive, de Submission, de Categorize e de SMTP Send, né? Seria aí o conector de envio e de recebimento. Então vamos lá. SMTP Receive. As anotações que eu fiz aqui são bem interessantes. Então olha lá. No SMTP Receive, a inspeção de conteúdo é realizada. Então no momento que a mensagem sai do front-end Transport Service e entra dentro do Hub Transport Service, ela aqui sofre toda a parte de inspeção. É verificado o spam, o malware, é verificado se essa mensagem ela vai ser rejeitada ou se ela vai ser jogada para o submission queue, para a fila de submissão. Vamos supor que ela foi para a fila de submissão. Se ela foi para a fila de submissão, o que vai acontecer na parte de arquitetura de submission? Ele simplesmente vai categorizar essa mensagem, ele vai tirar uma por vez e vai visualizar 3 caminhos para essa mensagem. Ele pode vir de 3 caminhos. Ou vir de um SMTP Receive Connector, ou de um diretório de pickup ou replay, ou de um submit agent. A mensagem é processada pelo submission para conseguir chegar até o categorizer. Esse nosso amigo chamado de categorizer, qual é a função? O categorizer, ele é responsável por literalmente categorizar. Ou seja, ele vai verificar se a mensagem tem um destinatário, se esse destinatário é um destinatário de nível superior, se ele vai ser expandido para outra floresta, se vai bifurcar isso entre 2 servidores, ou uma cópia, por exemplo, o Blind ou Carbon Copy. Ele vai entender a resolução de roteamento, se ele precisa jogar essa mensagem para um outro servidor mailbox, se ele precisa jogar essa mensagem para um outro site de Active Directory, para uma outra floresta ou externamente. Então ele vai fazer toda essa inteligência. Feito isso, ele manda para a fila de saída, que seria o SMTP Send. Aí dentro do SMTP Send, a mensagem pode ser encaminhada. Essa mensagem é encaminhada
ou para dois processos, utilizando o Mailbox Transport Service do mesmo servidor Mailbox, e aí a mensagem fica interna dentro do mesmo database ou dentro das mesmas DAGs, ou dentro de um Mailbox Transport Service de outro servidor Mailbox ou de outra DAG. Então, essa arquitetura de Hub Transport ela é importante, porque todo processo e engenharia que acontece no transporte de mensagens, e é salvo nós dizermos que é geralmente onde acontecem os maiores problemas dentro do ambiente de Exchange, estão dentro da função Mailbox. Eu gosto e quero exponenciar isso. E não mais dentro do CAS, ou antigo Hub Transport. Então, a função principal, o Hub Transport Service, ela se encontra dentro do Mailbox. Ela tem 4 processos. Os processos são SMTP Receive, recebe a mensagem. Esse recebimento de mensagem, em seguida, é enviado para o Submission. O Submission faz o processo, coloca numa fila de envio, manda para o Categorizer. O Categorizer entende isso, sabe para onde enviar. E, por último, o SMTP Send transporta isso para fora. Isso é bem interessante. Caso você tenha alguma dúvida, algum questionamento, por favor, senhores, a gente sabe que essa mudança de arquitetura é bem complexa, mas fique à vontade, pode nos perguntar, ok? Se a resposta não sair na hora, a gente vai responder até o final desse webcast. Vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Voltar aqui para a primeira, só para a gente fazer um overview rapidinho. Então, novamente, Front-End Transport Service, ele é um recurso que é executado através do servidor CAS e ele funciona como um proxy. Vamos usar a palavra relay entre aspas, ok? Para ninguém sair blogando que isso é relay. Não, não é isso. Vamos usar entre aspas a questão de relay. E todo o tráfego SMTP de entrada e de saída passa por esse camarada. Em seguida, a gente tem um Hub Transport Service alocado dentro do Mailbox Server. Esse Hub Transport, ele consegue fazer toda a parte de engenharia e toda a parte de categorização de mensagem, passando pelo SMTP Receive, pelo Categorizer, depois SMTP Receive, pelo Submission, pelo Categorizer e, por fim, enviando a mensagem. E aí nos sobra o último serviço dessa parte de Mailflow, que é o Mailbox Transport Service. Vamos dar uma olhada nele lá. Aqui. Mailbox Transport Service. Então, Mailbox, ele é dividido em 2 serviços. Né? O próprio Mailbox Transport Service, existem 2 pequenos serviços aí que auxiliam esse Mailbox a trabalhar. Rafa, vai falar alguma coisa? Não, tranquilo. Vamos lá. Então, esse Mailbox Transport Service, ele tem 2 serviços. Que serviços são esses? Então, nós temos aqui, vamos lá. O Mailbox Transport Service, Transport Delivery Service, e o Mailbox Transport Submission Service. Então, vamos devagar aqui nas coisas. Mailbox Transport Delivery Service. Ele recebe essas mensagens e, em seguida, ele conecta nas Mailbox Databases para encaminhar as mensagens usando RPC. Resumindo, a mensagem saiu da internet, bateu no seu front-end transport que está no servidor CAS, é encaminhada para o Hub Transport Service, que está no servidor Mailbox, chega por um conector de entrada, passa no Submission, é validada, é categorizada, por fim, ela vai para o SMTP Send e é enviada para o nosso amigo chamado Mailbox Transport Service. O serviço Mailbox Transport Delivery Service pega essa mensagem e entrega essa mensagem à database. Ou seja, o Mailbox Transport Service, ele faz a interface entre a database, DAGs, e o ambiente de Exchange. A mensagem não é entregue diretamente. Isso proporciona para nós o quê? Um serviço sem buffer overflow, uma análise mais rápida de transporte de mensagem, e principalmente mais segura para o transporte de mensagem e gerenciamento de dados, já que hoje a visão que nós temos de Exchange é uma visão não só de mensageria, mas também de colaboração. Vamos para outro serviço, Mailbox Transport Submission Service. O Mailbox Transport Submission Service, está lá a mensagem, conecta nas Mailbox Database via RPC, recupera as mensagens que estão saindo da caixa postal do usuário,
submete ela ao Hub Transport Service, e aí o processo ao contrário continua. Então nós temos dois serviços para fazer funcionar aí a parte de Mailbox Transport Service. É interessante entender como esse processo funciona? Sim, é interessante. Primeiro porque toda a parte de disaster recovery, principalmente de processo de, não só de análise, mas de recuperação e também de troubleshooting, é feito em cima de arquitetura. Então, se a gente domina a arquitetura e já sabe hoje que a database ela está vinculada ao Mailbox Transport Service, o Mailbox Transport Service ao Hub Transport Service, e assim por consequente, nós não temos como ficar fazendo troubleshooting atrás de erros ou modificando o ambiente. A gente é assertivo. E quando a gente é assertivo, a parte de controle, a parte de modificação e principalmente de SLA de atendimento, ele é extremamente mais rápido. Aí uma grande sacada que eu coloquei aqui. Mensagens internas e externas. Mensagem interna. As mensagens, ou melhor, eu acho que eu troquei as informações aqui. Eu peço desculpa para vocês, mas onde está mensagens internas, lê-se como externas e assim consequentemente. Mas mensagens internas, elas são recepcionadas pelo Hub Transport Service e elas são recepcionadas seguindo a ordem de quem? Ou ela vem por um Receive Connector, ou um Pickup, ou um Replay Connector, ou através do Mailbox Transport Service, ou Submission Agent. E as externas? As mensagens externas, elas entram na organização por meio de um conector de recebimento, que está no front-end, lembrando, no servidor CAS, e aí elas são encaminhadas para o Hub Transport e em seguida são encaminhadas para o serviço de Mailbox Transport Service, que aí ele vai encaminhar ou isso para uma database convencional ou para um DAG. Aí eu coloquei uma mensagem bem interessante embaixo, que após a categorização, lá no Categorizer, quando a gente está falando de Hub Transport Service, as mensagens são colocadas em fila, que é baseada no destino da mensagem, que pode ser o Mailbox Database destino, e este pode ser o Mailbox Database do próprio servidor, ou de um servidor parente, ou de uma DAG, ou de um Active Director Site, de um Active Director Forest, ou de um domínio externo. Tudo isso ele tem o processo, tudo isso ele consegue fazer o gerenciamento. Uma informação importante aqui que o Rafa está me cobrando aqui pelo PPT é esse processo aqui, ó. Esse é o meu flow de arquitetura e design. Rafa, só para complementar, meu flow de arquitetura e design, você conseguiu através da documentação da Exchange 2013, Sim, não foi? Isso, nós temos na própria library do TechNet, ele fala o quê? O Exchange 2013 Preview for IT Pros. Eu até coloquei um PPT com um link, depois a gente pode mostrar para o pessoal. Beleza, vai ter todas as informações. Tá lá para o final. Show de bola. É interessante porque, assim, quando a gente fala de Exchange 2013 para IT Pros, lá você vai receber um help para ambiente híbrido, para ambiente online e também para ambiente on-premise. Então, isso é muito interessante para ser estudado. E agora, galera, por final, a gente vai fazer algumas demonstrações. Rafa, pode assumir aí, meu. Perfeito, maravilha. Preciso tomar uma aguinha. Vai lá, fica à vontade. Compartilhar a tela aqui. Perfeito, essa aqui é uma máquina com Exchange Server 2013. Quando instalamos, as únicas opções que temos é do EMS, Exchange Management Shell, e o Toolbox. Toda a parte, como falamos do EAC, ele é acessado através de web. Vou falar um pouco do PowerShell. Ele é praticamente idêntico ao do 2010. Vou colocar aqui só para a gente costuma utilizar. Oi, pode falar, Roberto. Só passa devagar a tela, porque se tiver algum delay de conexão, a galera consegue visualizar. Tranquilo, sem problema. Então, um dos comandos é o teste Service Health, que ele vai mostrar se está com sucesso ou falha. Também já existia no Exchange na versão anterior. E tudo que ele me mostra que ele tem, Services Running, Not Running, ele me especifica. Ali como eu tenho somente as chaves vazias, eles estão todos rodando. Um aqui importante, fiz a instalação do meu Exchange 2013.
Como que eu faço agora o acesso ao EAC? Uma das formas é a gente coletar o diretório virtual do ECP. Get ECP. A gente tem esse comando aqui, ó, Get ECP Virtual Directory. Perfeito. Aqui a gente tem as informações com o pipefl. A gente consegue as informações em lista. Gostaria de mostrar a parte de interna URL. Aqui nós temos a interna URL. Que eu acesso o quê? Acesso a minha console do EAC através desse comando, desse URL. Aí já estava até aberto. Vamos acessar novamente. Eu tinha falado para vocês no início sobre o comando para desabilitar essa parte do diretório virtual para acesso externo. A gente pode até testar ele agora. É o set scp virtual directory --identity. Aí o aspas, o nome do meu servidor, nesse caso aqui é o x2k13. /scp, que é do diretório virtual, e o default web site. E aí vem a parte de admin e neighbor. E aqui eu consigo, como false, eu desativo, e com a opção de true, eu habilito o acesso externo para administração na console novamente. Ô, Rafa, apenas uma pergunta. Claro. Para que serve esse acesso externo? O acesso externo por questões de segurança. Eu quero que o meu Exchange ele seja administrado somente interno. Quero uma administração centralizada internamente. Eu não quero que ninguém acesse a console de gerenciamento por fora da minha organização. Aí eu posso fazer essa restrição diretamente no diretório virtual, através desse comando específico. Perfeito. Vamos lá para a console. Depois que eu loguei, agora ela é bem diferente do que a gente estava acostumado no MC. Lá no MC, a gente tinha lá a parte de organização, server e recipients. Agora a gente tem somente esse painel da esquerda, onde ele ficam centralizados todos os meus recursos. Uma outra funcionalidade nova aqui no EAC é a parte de Enterprise, onde eu consigo gerenciar o meu ambiente on-premises, e tenho também a parte do Office 365. Se eu tiver uma conta de Office 365 ou um ambiente híbrido em coexistência, eu consigo acessar diretamente as minhas contas do Office 365 clicando nesse botão. Como eu não tenho uma conta de Office 365 configurada, esse ícone aqui ele aponta diretamente para a tela inicial do Office 365 ou para a subscription, para me fazer uma assinatura do produto. Como eu já falei do híbrido, no Exchange 2010, a gente conseguia fazer essa coexistência a partir do Exchange 2010 com SP1. E depois do SP2, no SP1 a gente tinha que fazer Federation, fazer Trust, o pessoal acabava batendo muita cabeça. Aí a Microsoft fez o que? Ela lançou o SP2 do Exchange, onde agora ela tem um Wizard. E esse Wizard facilitou muito a vida aí dos profissionais. E como estava falando da parte do painel de navegação da esquerda, ele não tem mais lá Organization, Configuration Recipient, e ele fica todo centralizado. Aí temos agora essa parte dos recipients, destinatários. Eles ficavam lá como... Ele ficava um painel na esquerda e ali eu fazia toda a configuração de mailbox, criação de conta. Agora eu clico aqui e eu tenho as opções. Criar um usuário, editar usuário, excluir ou desabilitar. Eu tenho aqui também a parte do view, que eu consigo acrescentar. Eu quero que me apresente o alias do usuário, cidade, empresa. Eu tenho todos os campos. Eu posso habilitar. E tenho também uma opção, essa aqui é bem legal.
particularmente. Os gerentes, gestores, coordenadores, eles costumam muito cobrar. Me dá um relatório dos usuários da database X, da database Y. Por ali, eu consigo vir e exportar esses dados para um CSV. Até abrir aqui, a gente já faz agora. Então eu posso selecionar ainda os campos que eu quero. Por padrão, ele já vai ter todos aqueles que eu tinha selecionado nas colunas. E posso dar um exportar. Eu salvo aqui no desktop mesmo e a gente abre esse arquivo para visualizar. Perfeito, salvei ele aqui na área de trabalho. Eu não tenho um Excel nessa máquina, mas perfeito. Eu já tenho o CSV. Se eu quiser entregar isso daqui em forma de relatório, eu posso importar ele num Excel e maravilha. Separo ele por colunas. Isso aqui eu achei maravilhoso. Fechar essa parte. Ali pela própria console eu também consigo... Tenho usuários com mailbox desabilitada, eu consigo habilitar, fazer a pesquisa, um search. Temos também a parte de permissions, que ele é o quê? Esse centro de permissões é onde você vai para gerenciar as funções de administrador, funções de usuários, política de OWA. Temos também o Compliance Management. O que é esse? O centro de gerenciamento de compliance, de conformidade, ele é o lugar onde você vai para gerenciar in place e discovery, auditoria, DLP. Esse DLP também é uma nova funcionalidade no Exchange 2013. Não sei se vocês lembram do Mailchimp no 2010, quando eu estava digitando informações do SMTP do usuário, ia mandar um e-mail, e já me informava, esse usuário está fora do escritório. Agora não, com essas políticas, a gente consegue fazer o quê? Determinar que uma mensagem ou um termo é confidencial, e na hora que o usuário ele digita esse termo, o Exchange ele vai acusar para mim que essa é uma mensagem confidencial, ele dá como se fosse um alerta para o usuário. Também aqui, agora, lembra quando a gente tinha como organization no painel? Agora a parte de organização ele fica aqui nesse mesmo painel da esquerda, centralizado com os demais. E esse centro de organização é onde você vai para gerenciar as tarefas que dizem respeito à sua organização, a parte de federação, as aplicações de Outlook e as address lists. Temos também essa parte de proteção, o anti-malware. Essa parte, quando nós temos a instalação do Exchange, ele tem uma opção se a gente quer habilitar ou não. Essa instalação ela foi instalada sem a parte de anti-malware, mas por aqui, esse centro de proteção que a gente faz a configuração de ativação ou não. Ele me traz, nesse painel da direita, um resumo de todas as informações. Aí temos aqui a parte de mail flow, fluxo de mensagens, que esse centro de fluxo de mensagens é onde a gente vai para gerenciar regras. Aí temos também as opções de relatórios de entrega, os accepted domains, políticas de e-mail, send e receive connectors. Temos também a parte de mobile. Pode falar, Rob. Ô, Rafa, volta ali no fluxo de mensagens, como a gente falou quase agora de toda aquele monte de informação. Você tem como abrir uns services aí pra gente? Perfeito. Deixa eu pegar ele aqui. Só para mostrar para a galera o número de serviços que o nosso Exchange nos traz. Vou dar uma olhadinha aqui só para vocês terem ideia de como isso mudou, né? De como tem serviço. O Rafa fez ali um teste Service Health, mas aqui a gente consegue visualizar melhor. Lança um M de Maria aí e já era. Vambora. Vamos lá, dá uma olhada. Coloca isso, pega nesse Edge Sync, só para a gente ter uma ideia de quantos serviços são. Está em português esse? Está em português, né? Está em português. Então não vai colocar todos, mas assim, para termos ideia, a gente está falando aí de mais ou menos uns 13 a 14 serviços. Enquanto o Rafa for falando, eu vou ver se eu consigo compartilhar o meu desktop aqui para a gente conseguir visualizar isso também. Pode tocar, Rafa. Perfeito, maravilha. Aí além do fluxo de mensagens, no meu flow a gente tem a parte de mobile. Esse centro de móvel, ele é onde a gente vai para gerenciar os dispositivos móveis que permitem conectar-se à sua organização. Você pode gerenciar o acesso ao dispositivo móvel e também as políticas de ActiveSync. Temos também a parte de Public Folders.
Antigamente, a gente ia até no Exchange 2010, a gente tinha a parte de Toolbox, e dentro do Toolbox, a gente tinha o Public Folder Management. E fazíamos todo o gerenciamento de Public Folder através do Toolbox. Agora não. Toda a administração de pasta pública ela é feita através do EAC. Aí nós temos essa parte. Deixa eu só mostrar para vocês. As caixas de correio de pasta públicas é onde criamos as Public Folders. Eu criei uma aqui, ó, teste P-Folder. E dentro dela, nessas pastas públicas, é onde a gente cria as pastas especificando uma Public Folder. Temos também a parte de Unified Messaging, que é esse centro de Unified Messaging, é onde a gente vai para gerenciar os planos de descagens e gateways UMIP. Temos também a parte de servers, servidores. Nós tínhamos também lá no Exchange 2010, Organization, Server, Recipients. Agora a parte de servidores também no EAC. E no centro de servidores, a gente vai para gerenciar mailboxes, client access servers, databases, DAG, diretórios virtuais e certificados. Eu queria mostrar aqui, acontecia muito nos exchanges anteriores, do certificado acabar expirando. Isso é legal, isso é bem interessante. Isso é maravilha, isso é bem bacana. Você chegava lá num dia na sua empresa e os usuários recebendo aquele pop-up de segurança. Agora não. A gente vem aqui no Exchange 2003, na guia de certificados, e ele me mostra quando o certificado vai expirar. Tenho aqui, ó, ele desmarcado. Esse daqui, ele expira em 13 de nove de 2017. Esse foi um padrão self-signed que ele já criou para mim. Ah, e uma coisa interessante também, você consegue colocar no serviço de Notify, e aí ele te avisa disso antes, o tempo que você disponibilizar. Como se fosse uma regra de Outlook. Então você ganha você deixa de ter uma grande dor de cabeça quando isso funciona. E a gente testou e o negócio é muito bacana, é bem legal mesmo. Perfeito. Referente ao EAC, Robert, você tem mais um ponto que gostaríamos de falar? Já está em cima do horário. Sim, sim. Deixa eu só pelo menos um acesso ao... Mostrar pelo menos a cara aí do Toolbox, como que ele tá. Não, manda ver, manda ver no Toolbox, aí quando a gente for finalizar eu só coloco um share só pra galera ver. Eu errei a conta dos services, tá? É 23 serviços, eu falei 15. 23. Aí, ó, dobrou praticamente. Então, como eu falei anteriormente, a gente tem só a parte aqui do EMS e do Toolbox. O restante é tudo acesso via web. Então, no Toolbox, antigamente o pessoal estava acostumado sempre a public folders, pegar um XBPA. Agora, em resumo, dentro do Toolbox, a gente tem a parte de fazer o message tracking e também a parte do Extra. Não sei, você chegou a utilizar o Extra, Robert? Não, ainda não. Não? Vou mostrar para você a parte do Extra. A gente utilizava muito no 2010 para fazer troubleshoot. Que ali eu consigo pegar informações de disponibilidade, de OWA. Esperar ele abrir aqui, ele está com um pouco de delay. Ó, por aqui eu tenho explorador de log, visualizador de fila, analisador de conectividade remota. Esse daqui, ele aponta para aquele... É só uma URL. Você abre ele e ele te encaminha para aquele teste Exchange Connectivity. Através dessa URL, você consegue fazer teste de ActiveSync, de Anywhere, Auto-Discover, tanto no ambiente on-premises quanto no ambiente da cloud. Isso daqui é uma maravilha também para realizar troubleshooting. Se a gente consegue abrir pelo menos ele aqui, ó. Mostrar pelo menos a interface do OWA, que ela está bem parecida com o Outlook, que foi disponibilizado. Enquanto ele vai carregando aqui, vamos abrindo a parte do OWA.
Qual que ele abre primeiro? Bom, vamos continuar aqui com o WO, depois a gente volta para a parte do Toolbox. Como eu falei, o OWA, agora ele é bem parecido com o Outlook que foi disponibilizado. Ô Robert, você gostaria de falar alguma coisa sobre o OWA? A gente tinha falado sobre a parte de touch para os dispositivos móveis. Eu ainda não tive a oportunidade de testar em um dispositivo móvel, mas eu creio que seja aí uma das grandes evoluções do produto. O OWA, na verdade, ele serviu como base para o famoso Outlook.com, que a galera está acessando agora, né? Então, um serviu para o outro, pode-se assim dizer. Eu não sei se o Outlook Web App do Exchange 2013 foi o primeiro, ou se o projeto do Outlook.com foi o primeiro, mas assim, teve muitas mudanças. Com relação à utilização dele com dispositivos externos, eu não consegui testar também, porque eu estou usando em ambiente virtual. Ainda não coloquei isso no ambiente, pode-se dizer, físico, né? A maquininha ela tá abrindo o bico agora no final. Pelo menos a gente conseguiu demonstrar a console pro pessoal. Para a gente aproveitar enquanto ele está processando, deixa eu tentar compartilhar aqui o. Beleza, eu vou pausar o meu, se você compartilha o seu então. Tá tranquilo, deixa eu colocar aqui. Ver se eu consigo demonstrar. Vocês estão conseguindo visualizar? Eu estou vendo aí, maravilha. Legal. Então, galera, dá só uma olhada. A gente tem do Active Director Topology, passando pelo Anti-Spam, Diagnostic, Edge Sync, Front-End Transport. Então, sente o drama. São 27, tá? 27 serviços. Então, por exemplo, os dois últimos serviços, Unified Message, serviço de transporte, serviços que a gente só tinha dentro de Hub Transport, por exemplo, Replication. Então, esses serviços, eles continuam, ok? Muitos deles tiveram muitas modificações. Falamos também sobre o Mailbox Transport Delivery, o Transport Submission. Então, a gente se propõe aí a estar escrevendo alguns artigos com relação a esses serviços, o significado de cada um e como você vai poder fazer troubleshooting em cada um deles aí. A gente vai fazer um projeto bem interessante para deixar isso bacana para vocês. Vou voltar aqui para o conteúdo. Eu consigo, o Robert terminou de carregar aqui, eu posso mostrar um pouco do. Manda ver, pode colocar. E a gente já finaliza aí. Show de bola. Você conseguiu compartilhar aqui. Perfeito. Vocês já estão visualizando a minha tela? Perfeito, aqui carregou. Perfeito. Legal, maravilha. Então eu tinha falado também do visualizador de filas, ele continua, a gente já tinha essa parte no Toolbox. Legal para a gente ver se não tem nada encavalado, como que está aí o meu flow. Parte de delay, alguma coisa do tipo. E o extra, que eu acabo utilizando muito na parte de troubleshooting. Só tentar passar essa parte. Tá indo muito rápido, tá com delay, como que tá aí? Não, tá beleza, tá beleza. Perfeito. Aí a gente tem aqui, ó, controle de rastreamento. Só mostrar pelo menos as opções, a quantidade enorme que a gente tem. Isso facilita o nosso dia a dia de administrador. Isso daqui, ó. A gente tem, ó, seleciona o tipo de rastreamento necessário. A gente tem, ó, submission de transporte, SMTP, aí tem, como eu tinha falado, ó, esses problemas de OWA, de ActiveSync, de AutoDiscover, essa parte de freebies aqui, ó, serviço de disponibilidade. Então a parte do extra, ele aí ajuda muito a parte do administrador de rede. Eu acho que por enquanto seria isso, hein, Robert? A gente tem aí já estouramos o horário. Deixa eu voltar para a apresentação aqui. Tá? Vamos voltar lá. Eu vou parar aqui a apresentação. O compartilhamento do meu desktop. Então, senhores, a gente agradece a participação de todos vocês
deixamos aí o link, uma coisa que é importante, né? Tanto eu quanto o Rafael e a galera que está tocando esse projeto, que é o MVP IT Showcast, a gente deixou alguns links interessantes como o download do Exchange 2013 Preview, o Exchange 2013 For IT Pros, que são as documentações do Exchange 2013, está em inglês, mas a gente está fazendo um movimento bem interessante. Existe uma pessoa responsável por isso dentro da Microsoft, que é o Walter. Existe um projeto chamado Minitel. Esse projeto tenta traduzir essas documentações. Então a gente vai tocar nisso assim que o produto sair do preview e for para um produto oficial. E o blog do Exchange in Blogs também, que é um blog excepcional para quem trabalha na manutenção, no troubleshoot e na implementação de Exchange. Próximos webcasts que a gente vai estar fazendo, né, na nossa série de 41 webcasts, 10 deles são só de Exchange. Então acabamos de fazer o primeiro, vamos falar profundamente sobre Exchange 2010, alta disponibilidade na semana que vem, upgrade, garantindo saúde, melhores práticas de virtualização, instalação de 2013, coexistência com legacy, armazenamento, alta disponibilidade. A ideia é que esses eventos sejam de nível 300 na parte de implementação e 400 na parte de teoria, ok? A gente vai falar bastante sobre arquitetura, passar mesmo o conceito do produto, como ele funciona, para que as pessoas consigam fazer implementações de grande proporção, né? Fazer com que o Exchange 2013 seja um serviço muito utilizado, assim como já é na sua versão 2010. Nós vamos ficar ainda online por cerca de mais 10 minutos, então, por favor, o Robson está ali na máquina chamada Question Answers, respondendo as perguntas. Então, por favor, faça seu questionamento, a gente vai estar aqui disponível para vocês. Eu vou colocar aqui agora, tanto os nossos blogs, então, por favor, acesse o blog do Rafael, o meu blog. O Rafael é uma pessoa excepcional na área de troubleshooting, vocês podem acompanhar toda a parte de artigos do Rafael através do TechNet Week. O Luciano Lima está com a gente, o MVP, Luciano Lima de Security, está com a gente. Ele é um dos mantenedores aí do projeto TechNet Week em português. Então é bem interessante. Por favor, acessem o TechNet Week para conseguir visualizar conteúdo de mensageria em português escrito por pessoas excepcionais dentro da comunidade. Então, a gente gostaria de agradecer a todos vocês, estamos à disposição. Rafael, quer dar os seus agradecimentos? Sim, muito obrigado pela oportunidade e a presença de todos. Só mais um ponto, caso a gente não conseguir responder a dúvida de todos, vocês podem acessar os nossos blogs e através de lá obter nosso contato. Se a gente não conseguir, vocês podem mandar por lá e a gente responde para vocês. Perfeito, senhor, a gente agradece. A gente está finalizando essa sessão de webcast, Exchange 2013 Preview, o que há de novo. Esperamos vocês na próxima. Até mais.